David Martins, sou dono da construtora Martins Development, uma empresa que constrói muita casa aqui na Flórida Central. E hoje eu estou mostrando um projeto um pouquinho diferente do que as pessoas normalmente veem a Martins executando, que seria casas mais affordables. Aqui a gente está em uma propriedade, por exemplo, muito maior do que os terrenos que normalmente a gente constrói as casinhas de Ocala, Citrus, essas regiões. Aqui normalmente é um terreno de 0,23 de um acre, ok? Essa propriedade, por exemplo, ela tem 9,75. Elas são 3 prédios. A gente tem a casa principal com 4.700 pés. A casa, que é muito especial, que ela é grandfathered in. Você não sabe o que é grandfathered in, é basicamente, na época, antes do zoneamento ser mudado, aquela casa foi permitida ser construída no mesmo terreno. Isso não se vê mais aqui na nossa região de Orlando, aqui em Orange County. Nós temos um estábulo aqui para 10 cavalos. Então, se você hoje não sabe, para você arrendar uma baia dessa de cavalo, vai te custar em média de 800 a $1.000. Essa propriedade, ela já tem vaga para 10 cavalos. Ou seja, a casa principal tem um apartamento ali em cima. Então, se isso é um projeto para você e sua família, você já consegue alugar aquilo, ou seus hóspedes podem ficar em um espaço mais privativo. E também tem a casa da sogra, né, que fica ali, ou a guest house, já dentro da própria propriedade. Fora que também nós temos outros 2 pastos gigantescos no fundo ali, se você é um entusiasta de cavalo. Tô te apresentando essa casa e eu vou te falar um pouquinho do intuito, só que pro final do vídeo você vai entender o motivo que a gente adquiriu essa propriedade e por que a gente está fazendo essa reforma, e eu vou te dar o breakdown. Gente, antes da gente entrar, vale a pena falar um pouquinho sobre essa área. É muito claro e nítido, eu vou falar bastante sobre isso, o tanto que essa moça, quem era dona da casa, amava cavalos e adorava hipismo. Só que ela também, na época, ela tinha uma escolinha de ensinar crianças a cavalgar, a andar a cavalo. Então ela tinha essa arena na frente da casa dela. E o driveway da casa, a entrada da casa, é bem pequenininha ali nos cantos ali, bem íngreme, não é eficiente, não é muito legal. Então o que a gente está fazendo? A gente está movendo essa arena para um outro pasto do outro lado da propriedade, que você consegue acessar por trás ali. E aqui a gente, como você já está vendo, as estacas acabaram de serem instaladas para a gente fazer aqui um driveway bem redondo aqui, com a entrada bem bacana e preservando o outro driveway do outro lado. E essa arena, ela simplesmente vai ser realocada para lá, valorizando ainda mais essa casa tão maravilhosa. Vem aqui conhecer a casa principal. Vocês já viram como estavam as imagens dela anteriormente, olha como é que ela já está. Por exemplo, essa casa aqui, o quarto master dessa casa, o quarto do casal, ela era nesse corredor, uma escada lá em cima no 2º piso. Não sei se você já assistiu aquele filme The Maid, cara, parecia aquilo um sótão, era um negócio meio esquisito. Então aquilo vai ficar um quarto talvez para um filho, uma filha mais adolescente, por exemplo. Então o que a gente fez? Essa casa tem um cinema e conversando com a nossa designer, a gente entendeu que a demanda hoje em dia, pelo menos no que a gente está vivendo hoje em 2026, que os pais eles querem ter o quarto principal, o quarto do casal, no 1º andar. Então, a gente tinha um cinema que, vamos ser honestos, quem já teve cinema em casa ou um amigo com cinema em casa sabe que ninguém usa esse negócio, a gente fica só na sala assistindo televisão. A gente converteu esse espaço aqui no quarto principal. A sala de jantar que a gente tinha anteriormente, hoje está se tornando o banheiro. E aqui, onde era a adega da casa, a gente tornou ela no closet do casal. E se a gente for para a cozinha, aqui na cozinha, vem comigo, a gente tinha uma península aqui com 2 andares, era um negócio meio antigo, antigório. E a tendência hoje em dia nas casas, isso aqui é muito legal para essa casa e vai ser bem diferente no mercado. Antigamente a moda era deixar liquidificador, batedeira, tudo à mostra. Hoje em dia é tudo meio que escondidinho, sempre tudo muito clean. Então a gente tinha aqui um barzinho, né? E a gente tinha um pantry muito pequeno. Então a gente tornou isso aqui no Butler's Pantry. Então não só você vai poder guardar todos esses equipamentos de cozinha, mas também as suas compras todas aqui de uma forma muito organizada. Olha aí a foto, como que vai ficar essa cozinha depois de pronta. E compara como ela estava antes. Não era feia, só não é o estilo que nós acreditamos que vai honrar essa propriedade. O laundry, nós já demolimos o laundry. Olha a foto de como ela vai ficar muito espetacular. E pra cá, olha a vista desse quintal.
A gente tinha aquela jaulazinha aqui fora, que eu pessoalmente eu não gosto, eu acho que deixa o espaço muito feio, muito fechado. Mas olha a vista, todo esse pasto aqui e o pasto de lá e a propriedade até do outro lado, até a cerca de divisa entre esse terreno e o outro, também pertence a essa propriedade. Então não é só uma casa de 4.700 pés que a gente está reformando, é uma casa, é um estilo de vida. Tocando nesse assunto de estilo de vida, eu confesso que se não fosse por essa propriedade, eu acredito que eu não teria aprovado o papel de parede desse banheiro, mas veja só como é que vai ficar isso, de novo, honrando esse espírito de hipismo. Agora, falando de experiência própria, tá? Eu acredito que com o estilo de vida depois do Covid, eu acho que a nossa vida, os nossos conceitos, eles resetaram. A gente passou a valorizar muito mais a família e tempo de lazer e desfrutar do seu imóvel com a sua família. E eu tenho visto essa tendência aqui na Flórida Central mudar um pouquinho. As pessoas antigamente queriam estar dentro de um bairro ou até mesmo de uma comunidade planejada, um condomínio planejado, só que eles entenderam rapidamente que os terrenos estão ficando cada vez menores e os condomínios estão ficando cada vez mais cheios e a pessoa não está tendo mais aquela qualidade de vida e privacidade para sua família. Tendência de hoje em dia, as pessoas querem espaço, área e uma forma de poder desfrutar da sua casa, dos seus filhos e da sua família. Tempo de lazer. Mas segue comigo aqui para você ver o celeiro. O que eu estava falando sobre isso? Eu não vou te dar todo o tour da casa porque eu quero que você veja o produto final, porque eu quero surpreender você. Então, aqui a gente já está na área externa, acabamos de sair da área da piscina e aqui a gente já caminha para o celeiro. Vocês estão vendo como ele está agora? Olha a foto de como ele vai ficar e depois eu quero ver vocês, não só ver a parte renderizada, mas eu quero apresentar depois a casa em detalhes para vocês no final. E acreditamos que essa casa vai ficar 100% finalizada até a meados de novembro. Então, fica atento. Mas aqui a gente tem 10 baias para cavalos. Eu tive que aprender esse termo, que é a sala que eles chamam de tacking, onde eles guardam as celas de todo o equipamento. E o cavalo daqui, ele é muito chique, tem a janelinha para ver o pasto, para ele não ficar entediado aqui dentro. E aqui é o tacking closet. Normalmente vai ter sempre uma ligação para pelo menos uma máquina de secar. Normalmente ela ficava, acredito que ela ficava nessa parede daqui. E aí, se você acabou de andar de cavalo, tá super cansado, ou você tem alguns amigos que vieram para te visitar, tem até um laguinho de carpa, uma área externa para as crianças desfrutarem e brincarem. É até bom vocês verem esse lago de carpa como ele tá agora, bem nojentão. Daqui um mês vocês vão ver como esse lago vai estar cheio de vida, com as carpas bem bonitas aí dentro. Queria só apontar um detalhe para vocês. Como vocês podem ver na imagem anterior, olha como isso aqui estava cheio de mato e a gente ainda não fez o paisagismo, mas olha como, só de ter dado essa manutenção, olha como já mudou todo o ambiente. Então fica ligado para você ver depois que isso aqui estiver funcionando bonitinho e toda aquela área do parquinho toda lavada, toda bonitinha, o paisagismo completo, vocês vão ver como que esse espaço vai ficar excepcional. Essa propriedade ela tem uma história muito legal. E aí você pode estar se perguntando, poxa, por que ele conseguiu comprar essa oportunidade aqui num lugar muito legal? A gente está 8 minutos da cidadezinha que nós temos aqui, a gente está pertinho aqui da 192, a gente está muito bem localizado nessa propriedade, só que ainda continua sendo uma propriedade rural, que ela é muito preservada, assim, você pode olhar em volta, é tudo fazenda aqui ao redor. Mas você está 8 minutos da cidade. Essa propriedade ela tem uma história muito legal. E o porquê que eu consegui comprar essa propriedade sem que a dona original da casa tivesse esse insight de fazer a reforma. Não é jeitinho brasileiro, não foi sorte. Eu acredito que era para ser, vamos ser assim. Acho que Deus queria que eu comprasse essa propriedade e fizesse acontecer. Por quê? Normalmente, uma pessoa que tem uma propriedade dessa, ela vai manter ou ela vai reformar de tempo em tempo. Só que ela, quando comprou essa propriedade com o esposo dela, antes de ter filhos, eles compraram essa casinha nessa propriedade. Eles sonhavam em ter filhos e crescer uma família. Então eles desenharam e construíram a casa principal. Infelizmente, depois dos filhos mais velhos, adolescentes já, ele contraiu uma doença e ele acabou falecendo. E ela não se permitia, para honrar a memória do marido, fazer nenhuma alteração na propriedade. Então ela só mantinha mesmo a jardinagem como as coisas
estavam. Então, quando ela vendeu, eu consegui comprar porque eu tive essa visão do que realmente essa propriedade representa, aonde ela está localizada. Então, vem comigo para você ver, e se você já viu as fotos e vídeos como elas estavam antes, olha como essa casa já está ficando. Essa porta ela vai ser trocada ainda, eu acredito até semana que vem ela já está chegando para a gente poder trocar. A gente manteve aquela paredezinha, inclusive, na verdade, eu demoli ela porque eu queria refazer ela, principalmente com a parte elétrica. Mas se você vem por aqui, a gente adicionou um closetzinho, porque aqui é uma sala de estar. Se você tem família, criança, eles precisam normalmente de um espaço para guardar os jogos, coisas do tipo. E aqui na cozinha, aqui tinha quase um mausoleum aqui. Era uma ilha, uma península, um negócio muito estranho. Nós tiramos para permitir o fluir da casa. A cozinha, olha como que ela vai ficar. E aí a gente adicionou também uma pantry bem espaçosa para valorizar realmente a cozinha dessa casa e fazer ela mais funcional. E por aqui, a gente simplesmente removeu o popcorn ceiling, aquele bem caracachento, bem antigão, a gente tirou tudo isso. Reinstalamos novas janelas para casa. Vamos agora reinstalar um novo insulation para essa casa também, insulação para manter ela bem fresquinha. Demolimos os banheiros e o poder de uma boa designer. Se vocês lembram de como estava aquele banheiro logo do corredor, eu ia manter aquilo. A designer mandou pra gente a proposta de como aquele banheiro poderia ficar. Eu mandei demolir logo depois, porque realmente eu não sou designer, meu gosto não é tão bom assim. E aí, agora a gente já tá vindo fazendo os reparos do drywall. Essa porta também vai ser trocada, também chega juntamente com a porta da frente, e essa porta aqui também vai ser trocada. Isso aqui nós chamamos de sunroom, é um espaço onde as pessoas literalmente vêm para cá para absorver um pouquinho de luz, raio de sol e também ver essa paisagem que é muito bonita dos pastos dos cavalos ali. Aí, como é que a gente vai fazer, mas mantendo isso aqui ainda um espaço bem rural, bem legal, bem bonito? Vamos pintar todo isso aqui de branco, preservando as madeiras, só que a gente vai isolar esses beams aqui e manter a cor natural delas, só que o teto vai ficar branco e os beams com a cor natural e todo o resto branco também. Lembra quando eu falei com vocês no início que essa propriedade ela é grandfathered in? Eu quero te explicar o que isso significa. Tá vendo a esquina lá embaixo onde tem um postezinho lá? Ali é onde a esquina da direita da propriedade onde ela encerra, então lá atrás. E aí ela segue até a outra ponta ali, ok? Então é uma propriedade muito grande. O que quer dizer grandfathered in? Nessa metade da propriedade eu posso ter duas residências. E aí, o zoneamento dessa propriedade me permite dividir esse terreno no meio e fazer uma outra casa à parte, desmembrar o terreno e fazer uma outra casa. Ou seja, eu conseguiria tirar mais uma renda dessa propriedade aqui. Então, o meu intuito com essa propriedade não vai ser isso. O meu intuito com essa propriedade, na verdade, vai ser manter e vender tudo em uma unidade só. Então, 9.75 e também todas as duas casas reformadas e o celeiro também. Então, é uma das vantagens também dessa propriedade. E é uma outra tendência que eu tenho visto no nosso mercado hoje, são projetos assim, que são projetos que nós conseguimos executar de uma forma rápida e obter lucro na venda da casa no final de uma forma mais curta. Por exemplo, uma casa dessa aqui, com todas essas propriedades, entre aprovação de alvará, construção, execução e venda, a gente estaria falando aí de um projeto de 16 meses. Nós conseguimos comprar uma propriedade, a gente dá um tapa nessa propriedade e fazer tudo isso acontecer em apenas 4 meses. Agora, isso aqui é um projeto para mim, e o motivo que eu estou apresentando esse projeto que a Martins está fazendo hoje para Martins é para você que sempre ouviu falar da Martins e sempre associou a Martins, a nossa marca, como uma empresa que faz casinhas em Ocala, que não tem nada de errado, continuamos fazendo, mas se você quer ampliar um pouquinho o seu horizonte e fazer flips, pode contar com a Martins como parceiro para poder tornar o seu projeto uma realidade.